Shalom, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar uma breve palavra com você no dia de hoje. Salmo 8. Começa o Salmo 8 dizendo assim no versículo 1: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Queridos, quando você começa a analisar esse salmo, você pode dizer assim: pastor, eu não consegui compreender bem o que Deus quer dizer nesse início desse salmo. Como Deus ele pega e ele deixa nas escrituras essa informação de que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Como assim? Como é que uma criança de peito vai ter alguma força? Como é que um pequenino vai ter uma força para poder destruir um adversário, para poder, como diz aqui, emudecer o vingador? Como assim? Eu não entendi, pastor, porque uma criança ela é totalmente dependente dos seus pais. Uma criança, ela é totalmente dependente de alguém que cuide dela. E aqui a Bíblia fala que Deus ele levanta, suscita pequeninos, criança para poder derrotar vingador, para poder derrotar adversários. Como assim? Queridos, quando você vai fazer um estudo mais minucioso dessa palavra, você vai conseguir entender que a Bíblia está falando de algo de pureza. Lembra Jesus ele citou essa passagem da Bíblia aqui, ele citou em Mateus 21:16. Esse salmo, esse versículo 2 do salmo, no momento que ele entra ali naquele templo, no terraço do templo, ele vê os cambistas vendendo, fazendo comércio, ele vira a mesa dos cambistas e ele fala claramente que a casa do pai dele seria uma casa de oração, e que estavam fazendo a casa dele um lugar de salteadores, de bandido, de ladrão, E o que acontece? E logo depois a Bíblia fala ali que ele entra no templo e quando não se depara por muito tempo, vem umas crianças, e as crianças começaram a louvar, Hosana, e aí os líderes da época disseram: epa, que é isso? Tu não está vendo que essas crianças estão fazendo um canto messiânico, ou seja, estão te anunciando como Messias? Que história é essa? E Jesus ele faz essa citação desse versículo daqui de Salmo 2, ele faz lá em Mateus 21, falando: você não ouviu dizer, você não viu, ou seja, o Salmo 8, versículo 2, que fala que Deus levanta e suscita da boca das crianças para vencer o adversário. Queridos, quando a gente vai fazer um estudo minucioso, a gente entende muito bem que o que Deus está querendo dizer aqui que não é pela força humana. Você sabia que uma das melhores orações é a oração sem eloquência? Às vezes eu me apaixono em ver uma pessoa que não tem estudo orando. Eu me apaixono com isso. Pastor, mas como assim? É sério, eu me apaixono com isso. Porque eu vejo uma oração sincera, uma oração sem estar polida, sabe? Sem estar com brilho, porque quer mostrar que ora bem, que quer falar de maneira eloquente para poder todo mundo poder entender que essa pessoa é uma pessoa de oração. Sabe, queridos, a grande verdade é que a oração sincera ela é da boca de uma criança. E a criança de peito aqui, ou a criança de colo, não é necessariamente uma criança física, mas é aquele que se fizer como uma criança. Você lembra que Jesus falou, quando ele disse: olha, se alguém não se fizer como uma criança, não vai herdar o reino do céu? Ou seja, às vezes as coisas mais simples são as mais valiosas. Às vezes você pensa assim que você precisa... Eu vou abrir um pouco meu coração. Quando eu tenho meu tempo de oração com meu Deus, uma das coisas que eu mais gosto é de estar à vontade aos pés dele. Como assim, pastor? Na sala de oração, tem um tapete e eu fico de joelho, mas tem momento que eu viro de lado, sabe? E eu começo a conversar com ele de lado. Eu converso com ele sem formalidade, você entende?
Porque para mim, o meu Deus, ele sabe quem eu sou por dentro. Não adianta, pastor, mas o senhor tem que se colocar de joelho. Eu me coloco, entendeu? Me reverenciando a santidade dele. Mas tem momento que eu tô que nem uma criança. Sabe a criança quando ela tá próximo do pai, ela tá à vontade, ela não precisa, sabe, mostrar para ninguém que ela tem ali, sabe, um certo nível de intimidade com o pai. Não, ela é filha daquele pai e ponto. Sabe, tem aquele momento que você não precisa mostrar para ninguém quem é teu pai. Você é filho, você não precisa fazer DNA, você não precisa nada. Você já é filho e ponto. É mais ou menos isso no momento da oração. É o momento que eu me sinto tão à vontade com ele que, sabe, eu não preciso ter formalidade, eu não preciso estar, sabe, fazendo uma oração polida. É uma oração tão simples, tão verdadeira, tão pura. E deixa eu te dizer, às vezes você tem até vergonha de orar em público, você tem, sabe, você tem receio do que vão pensar de você. Mas deixa eu te dar uma dica de ouro para você, queridos. É essa oração que Deus ama. É a oração sincera, é a oração pura, é a oração do lábio de uma criança, sabe? Uma pessoa que ela é como uma criança, ela se porta como uma criança. Essa é a oração que toca o coração de Deus. Não é uma oração polida, não é uma oração toda, sabe, cheia de lantejoulas, sabe? Essas orações assim, sabe, você não vai conseguir enganar o coração de Deus. A oração verdadeira é essa oração dos lábios de um pequenino, é a oração do lábio de uma criança. Então seja como uma criança.